Vamos lá. Como eu, nunca me sinto digno de cultuar a Deus, então eu todos os dias oro por mim e por todos aqueles que se sentem como eu me sinto, indigno de cultuar a Deus. Todos os dias eu oro e peço ao nosso Senhor que permita que a gente se curve em espírito e em verdade para cultuá-lo. Eu peço a Deus que o Senhor nos torne dignos de rendermos a Ele um culto, porque só Ele pode permitir que nós estejamos cultuando o único Deus que existe, aquele que enviou o seu Filho Jesus, o Cristo, para morrer por nós na cruz. E esta morte é a morte que perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas fraquezas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque sabemos que com o Senhor, com o Teu Santo Espírito, podemos não pecar. Aceita-nos nesta manhã, mais uma vez, como adoradores do Senhor, gratos por tudo que o Senhor tem feito, gratos por mais um dia, por mais um mês que estamos vencendo, gratos, na verdade, porque quantas pessoas já ouviram a verdade e abandonaram a mentira, toda forma de mentira, inclusive tudo aquilo que é comemorado amanhã, que é uma das formas que o inimigo usa para corromper os mais novos. Livra-nos, Senhor, da mentira, de todo tipo de mentira. E livra-nos, Senhor, dos mentirosos também. Fala conosco nesta manhã e aceita-nos como adoradores do Senhor. Esta é a oração que eu deposito aos teus santos pés, ao estrado dos teus pés. E oro sempre no nome do Cristo Jesus. Amém. Gente, amanhã eu não vou conseguir fazer a programação, porque tem um compromisso médico às 8h40. E você sabe que médico marca 1 hora e nunca atende naquele horário, né? Bom, então amanhã a gente não vai ter programação por esse motivo. Então vamos já estar sabendo antecipadamente, né? E vamos lá. Proclamem para quem vocês puderem, contrariamente a essas festas que normalmente acontecem amanhã, principalmente nas escolas. Ninguém é obrigado a participar. Ninguém. Nem professor. Muito menos o aluno. Ninguém é obrigado a participar.
São festas que a princípio parecem sem nenhum problema, mas vão corrompendo as crianças. E é isso. Este é o objetivo mesmo, corromper a mente ainda infantil. Existem adultos com casezinho de Gintã. Vocês não sabem o que é Gintã, né? Quem é que sabe aí o que era? Eu não sei nem se existe, acho que não existe, mas o Gintã. Eu vou deixar essa pergunta aí, que nem eu deixei outro dia, se animal peca. Vou deixar essa pergunta. Não sei se existe, mas existiu, claro. Gintã. Se souber o que é, exatamente, ração. É sobre as festas dão liberdade, né? E outra, corrompem, né? A criança vai começando a aceitar coisas assim como natural, né? Por exemplo, eu não sei, não é este o assunto, eu não gostaria de entrar neste assunto, mas você vê que existe uma agenda, né, global que fala, quer dizer, o mundo todo, né, que fala que nós estamos prestes a um desastre climático, né? Você sabe o que é isso, na verdade? É porque nós estamos prestes ao arrebatamento. E o sumiço de pessoas, de muitas pessoas, vai precisar ser explicado. O desastre climático é uma maneira de explicar. Os OVNIs, os ETs, as abduções são outras maneiras, é uma outra maneira de explicar. Como é que vai explicar sumiço de pessoas? Né? Ninguém respondeu do Gintã ainda, hein? E acho que ninguém conheceu, então. Será que só eu? Não é possível, né? Mas muito bem, esse é um assunto que a gente vai falar. Não sei se eu consigo terminar esse assunto amanhã, não sei. Aí a gente fala na sexta, senão fica para a semana que vem, porque isso é esclarecedor, viu? E esse negócio de agenda climática, não sei o quê, né? A Terra, só para você entender, até não é da sua geração, Jaico, o Gintã? Não é possível, vai. Ninguém sabe o que era, ou é ainda, não sei, o Gintã. Meu Deus do céu. Às vezes que eu brinco, às vezes eu falo assim, QI de Gintã. Porque o Gintã é uma bolinha piquititica, um pouquinho maior do que a cabeça de um alfinete. Vinha num sachêzinho assim, né? E deixava o hálito muito gostoso. Era Gintã. Deixava o hálito assim muito gostoso, Gintã. Vinha um sachêzinho assim, né? Cheio de bolinha. Aí você pegava 3, 4, punha na boca, ficava assim, tiquinho, você ficava ali rodando ela na boca e ela deixava um hálito delicioso. E a minha geração usou muito Gintã, que a gente fumava, então ficava com aquele cheiro de cigarro, né? E aí usava o Gintã. Por causa disso que eu brinco, às vezes falo QI de Gintã, porque a bolinha era tão piquititica, né? Um pouquinho maior que a cabecinha de um alfinete, e tem gente que tem um cérebro na parte pensante desse tamanho, assim, do Gintã.
Oh, meu Deus. Então, eu estava dizendo que a Terra já, segundo os cientistas, né, já aconteceu 5 grandes transformações na Terra. Transformação, separar coisa, juntar coisa, criar oceano, o lugar que era oceano virar deserto, entendeu? 5. E esta que vai ocorrer, sei lá quando, eles falam que vai ocorrer, né? Aí a Marília conhecia o Gintã. Olha lá, eu conhecia, era muito bom. Não encontrei mais, eu acho que sumiu do mercado, viu, Marília? Mas era muito bom, gostoso mesmo. E então, já aconteceram 5 grandes mudanças climáticas na Terra. Não tinha carro, não tinha. Não tinha plástico, garrafa plástica para todo lado, não tinha poluição, não tinha. Então dizer que tudo isso é em função disso é ignorar algumas coisas, né? Mas isso é assunto para um outro dia. Hoje eu quero convidar você, irmão, irmã em Cristo, para você abrir a sua Bíblia. Hoje eu quero falar de silêncio. Silêncio. Tem horas, em grande parte do tempo das nossas vidas, o silêncio é a melhor coisa, é a melhor resposta. O silêncio é a melhor opção. E a gente precisa começar a definir na nossa vida quando é melhor não falar, se calar. E eu quero levar você na Bíblia, para a gente ficar com a coisa bíblica, né? Josué, Velho Testamento, capítulo 6, versículo 10. Josué 6:10. Quem acompanha, quem cultua Deus conosco, provavelmente já me ouviu falando assim. Aquilo que está no Velho Testamento é para o povo judeu. Agora, aquilo que está no Velho Testamento e também está no Novo é para nós, que eu chamo de verdade absoluta. Eu chamo assim, ninguém precisa chamar assim. E isto que está em Josué, não sei se você já achou aí, eu acho que já, Josué 6:10, você vai encontrar Pedro falando sobre isso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Então é uma verdade absoluta, não é só para o povo judeu. Vamos ler e vamos entrar no assunto, porque eu já falei demais aqui hoje. Não fiquei em silêncio. Não deem o brado de guerra. Não levantem a voz e não digam palavra alguma até o dia que eu ordenar. Então vocês gritarão. Olha só, fala do silêncio. Isso aqui aconteceu quando o povo, liderado por Josué, estava rodeando a cidade. Vocês, né? Quem está aí sabe do que as muralhas ali. E Jair. Estavam ali rodeando a cidade, e o pedido era que eles fizessem isso
em silêncio. Não falassem nada. Não tivesse um comentário entre eles, né? Aquele montão de gente rodeando ali. Oh, você pisou no meu pé aqui. Não, nada. Não era para falar nada. Por quê? Um único comentário de alguém do povo poderia levantar desânimo, incredulidade. Então era para todo mundo ficar calado, fazer o que tinha que fazer e não abrir a boca. Porque sempre tem no meio, né, aqueles que discordam, mas não falam para a pessoa. Olha, eu não concordo com você. Ele fala para o outro. Aí esse outro ouve, também não fala para a pessoa e fala para a outra. E aí vai criando aquele burburinho, aquela panelinha, aquela igrejinha, como é chamada, né? A reunião de pessoas para derrubar uma outra pessoa. Ah, para que fazer isso aqui? Para que falar aquilo? Nós estamos rodando aqui em volta à cidade e até agora não aconteceu nada. Essas muralhas aí que falaram que ia cair, não mexeu 1 milímetro até agora. Isso aqui nós estamos perdendo tempo. Por causa disso que Deus falou, não abram a boca. Façam o que estou mandando fazer e fiquem quietos. Não comente com o outro, nem olhe do lado. Vão fazendo o que foi mandado fazer. Deus mandou fazer. Então a arma, a grande arma dos israelitas foi o quê? O silêncio. Quieto. Faça o que você tem que fazer calado. Eu comento com uma pessoa, né? Assim, às vezes eu falo, nossa, você fica narrando o que você está fazendo. Isso, sabe, deixa a cabeça da gente. Ai, olha, a caneta, peguei a caneta. Ah, agora eu pus de volta a caneta. Ah, agora eu vou levantar, eu vou fazer tal coisa. Não precisa falar, levanta, pega a caneta, já viu? Não precisa ficar narrando aquilo que você está fazendo. Por quê? Quando você fala muito, você atrai, a não ser que você seja uma pessoa muito firme, e isso é difícil porque ninguém é firme, ninguém é forte. 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano e vai por. Ninguém é assim. Hoje nós estamos de um jeito, amanhã a gente está de outro, hoje a gente está, né, com a corda toda, amanhã a gente já levanta meio, né? Não é verdade? Por causa disso que Deus nos orienta a respeito do silêncio. E a gente usa muito pouco esse recurso. Por quê? Porque a tendência humana, a nossa tendência é escolher o caminho dos gritos e da violência. Pode ver. Pode, mas pode ver. A gente prefere, a gente quer, sabe aquele termo assim também, muito usado, ganhar no grito. E Deus diz o contrário para a gente.
A nossa tendência é narrar as coisas mesmo, ficar contando. E aí você não se concentra naquilo que você tem que fazer. Por que Deus falou para aquele povo, olha, vocês não, fiquem aí rodeando a cidade, mas não fiquem falando um com o outro, não. Silêncio. Para que eles estivessem centrados naquilo que eles estavam fazendo. Senão era capaz de um ficar jogando palitinho com o outro, aí o outro ia contar uma piadinha, entendeu? É claro que não seria desta forma, mas eu estou dizendo para você o que acontece com a gente. E eu falei para você que isso que está em Josué, capítulo 6, versículo 10, também está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. Eu sei que as irmãs não gostam muito quando a gente indica essas passagens, mas nada contra as mulheres, viu? Absolutamente nada. Só que são as diferenças que existem. E quem criou essa diferença não fui eu, ou essas diferenças, não fui eu que criei, foi Deus. E se Deus fez o homem de um jeito e a mulher de outro, né? É porque existe uma diferença entre homem e mulher. Claro que existe, é óbvio, em todos os aspectos existe, fisicamente, né? Tudo é diferente, mentalmente, analiticamente, a mulher é diferente do homem. A mulher sempre é detalhista. Então não adianta querer dizer, não, é igual, não é igual e nunca será igual. Para com isso. Isso é a mesma coisa que dizer que azul e roxo é a mesma coisa. Azul é azul, roxo é roxo. Então, querida irmã Marília, o problema, querida irmã, não é a gente ter o defeito. É claro que ter defeito, mas nós temos, né? O problema é quando a gente não admite o defeito. E eu acho super bacana você falar, você admitir, eu tenho esse defeito. Eu tenho muitos defeitos. E às vezes eu falo aqui, eu digo, olha, eu tenho esse defeito. Eu mesmo digo para mim, eu preciso me consertar. É do jeitinho que você está falando. Né? Você não está negando que você tem defeito. Você está entendendo que você tem esse defeito e você vai buscar, de alguma forma, melhorar. É assim que é a palavra de Deus. Deus não fica, olha, você... Não, ele mostra para a gente. E aí, gente, né, como pessoas racionais, né, eu não falei anteontem, que o ser humano é o único animal que pensa sobre ele mesmo, para a gente entender essas coisas e promover as mudanças. Eu tenho inúmeros defeitos, inúmeros. Alguns eu já me consertei ou já melhorei, outros ainda não, mas eu preciso fazê-lo. Então, quando Pedro, conhecedor, obviamente, de Josué 6,10, ele aplica isso aqui no Novo Testamento. Olha, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não
obedece à palavra seja ganho. Olha só, sem palavra alguma, no silêncio, sem palavra alguma, quer dizer, no silêncio, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. É exatamente o que está aqui. Silêncio. Às vezes a mulher quer convencer o marido, não, porque você tem, porque. Ou às vezes o contrário também, né? O marido quer convencer a mulher, convencer. E às vezes ele está certo, às vezes ela está certa também, porque precisa de uma mudança, precisa de um novo rumo na vida, precisa de acertar a rota na vida. Não estou dizendo que quem quer convencer o outro está errado. Não é isso que eu estou dizendo. É que às vezes a gente cansa o outro lado. E se cansa também e não adianta nada. O convencimento, muitas vezes, acontece pelo nosso agir, pelo procedimento nosso. E às vezes agir é não falar nada. É só fazer. O que Deus mandou aqui em Josué 6,10? Não falou, olha, fiquem aí, descansem, relaxem aí na sombra das muralhas aí. Não. Vocês vão rodear as muralhas aí. Mas em silêncio. Façam. Mas não precisa falar. É o que Pedro está dizendo aqui. O procedimento de vocês muda muita coisa, porque às vezes a gente quer que as pessoas façam, mas a gente se torna inconveniente. E o silêncio, meu irmão, minha irmã, é uma arma poderosíssima. Eu vou contar isso para vocês. Você quer derrubar uma pessoa? Derruba a pessoa. Qualquer pessoa. Não responda nada. Não responda nada. Mas você não vai responder? Não, é melhor eu nem falar nada. Olha, o Hassan diz aqui, o próprio Jesus agiu assim quando inquirido por Pôncio Pilatos. O que Jesus ia responder? O Pôncio Pilatos já sabia tudo. O pessoal já tinha vindo lá e falado tudo para ele, um monte de mentira. O que Jesus, qualquer coisa que Jesus falasse ali não ia mudar nada. Ia só se gastar. Ficou quieto. O silêncio é capaz de destruir fortalezas. Você quer deixar, eu acabei de falar, você quer deixar uma pessoa sem ação? Ela te ofende e você não fala nada. Não abre a boca. Só olha para ela, não é olhar de zombaria, não é olhar de violência, só olha. O que ela vai falar? Porque você não é homem. Ela falar, é a opinião dela. Opinião dela. Quer pensar que você é uma pessoa frouxa, que você... Pense, o problema é seu. Eu sei que eu não sou. Talvez, querido irmão, querida irmã, o coração do seu familiar seja uma muralha, tão forte como as muralhas de Jericó. E talvez você, não estou afirmando, caso, talvez você esteja fazendo o jogo errado. E o Senhor está nos lembrando nesta manhã,
o Senhor Deus está nos lembrando que o silêncio é uma grande arma. E ele usou isso lá em Jericó. Olha, vocês vão rodear aí, biquinho fechado, ninguém fala nada. Sabe o que vão ouvir? Os passos de vocês só. Não é a primeira vez que vai mudar tudo. Por causa disso que eu estou usando esse exemplo aqui de Josué. Eles tiveram que rodear lá alguns dias, algumas vezes, não foi? Primeiro dia, o que aconteceu? Nada. Quando o pessoal lá de Jericó, os moradores lá, né, viram os israelitas lá, piriri, pororó, rodando ali em volta da cidade ali, eles falaram, esses caras estão loucos, tudo pirado. E eles, quieto, ninguém vai falar nada. Zombaram dos israelitas. E os israelitas continuaram. Porque você pode ser zombado também ao usar o silêncio. Provavelmente você vai ser zombado, porque a pessoa vai ficar, eu achei que ele fosse refutar, eu achei que ela ia falar alguma. Ela agora eu vou pegar ela, eu vou falar, nada, fica quieto. Agora, veja bem, para a gente ficar quieto, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo. Os israelitas, comandados por Josué, tinham consciência que Deus os havia mandado. A gente não vai ficar em silêncio só para, não quero saber, então não vou falar. Não, aí é QI de Gintã. Peraí, eu estou correto? Não, eu acho que não. Eu estou agindo certo. Essa pessoa está falando tal coisa para mim. Será que eu não estou fazendo coisas erradas também? Porque é assim que a gente vive. É desta forma que a gente vive. Primeiro se autoanalisando, para depois analisar os outros. Não adianta querer já analisar o outro primeiro lá, analisar aqui no sentido de julgar, né? Não. Ele está falando, um motivo tem. Ela está falando, algum motivo tem, eu também preciso mudar então. A estratégia do silêncio, ela é desprezada por muita gente e ela destrói fortalezas. Eu não sei, eu não gosto muito de usar esse tipo de coisa assim, porque tem gente que usa isso de uma maneira tão insana, então eu não gosto de usar. Mas a nossa vida, às vezes, muitas vezes, depende da pessoa, da situação, a gente está rodeando Jericó. A nossa vivência com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o patrão, com o empregado, com o vizinho. São muralhas que a gente precisa vencer. A gente tem a tendência de escolher o recurso do grito e, quando não funciona, da violência. Isso é tendência humana. Agora vamos mudar essa tendência, nós podemos mudar. Nós temos capacidade para isso. Deus nos capacitou, não é porque a gente é bom, não, porque Deus nos capacitou para isso. Nós não temos QI de Gintã. Nós temos um desafio diário, que ele disse, meu irmão, minha irmã, a convivência. Convivência não é fácil. Não, mas eu não devia, mas já fez, e agora?
Como é que vai fazer? Está feito. O que está feito não se muda. Nós temos que ver daqui para frente como é que eu vou fazer isso agora. Aí vem a capacidade que Deus nos deu de pensar, raciocinar, lembrar das coisas da Bíblia e decidir. Opa, é isso que Deus quer de nós. Essa é a única exigência. Obediência. Eu não estou dizendo que todos os casos da vida se resolvem com silêncio. Não estou generalizando. Tudo, se ficar quieto, vai ser... Não. E também não se aquilo que se resolve com silêncio também não se resolve de hoje para amanhã, viu? Porque, como eu falei, as muralhas foram circundadas ali por alguns dias até elas desabarem. E os casos também, às vezes a gente precisa insistir, mas nós não podemos entrar, sabe, tudo tem um limite. Né? A gente falou, olha, tá vendo? Olha, ontem eu falei da taça da ira de Deus. Né? Eu falei, olha, eu entendo que falta uma gota para essa taça transbordar, não é? É o limite. A gente não pode. Quando você vai além do limite, Deus tem limite. Para encerrar, nosso tempo está chegando ao final. Então, mais uma vez, eu quero lembrar, muita gente chegou aí, nesse tempo que a gente está falando, amanhã, quinta-feira, eu estarei no médico, né? Está marcado para 8h40, mas médico, né? Marca para 8h40, atende 1h e pouco da tarde, né? Enfim, vamos abrir aqui o Provérbio 3, versos 5 e 6. Provérbio 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, eu, de maneira particular, quero te agradecer, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou hoje. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos seus discípulos, seus seguidores. Fala conosco sobre este assunto. Talvez algumas pessoas vão precisar usar isso ainda nesse dia. Talvez eu precise usar isso nesse dia. Me dá graça, nos dá sabedoria, capacidade. E que a gente possa ver, Senhor, mais uma vez, a bondade do Senhor nas nossas vidas. E já deixamos aqui a nossa expressão de gratidão. Gratos, Senhor. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. A paz do Senhor esteja abundante nas nossas vidas. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.